tudo começou? Olha, eu entrei no jornalismo em 1958. Eu tinha 18 anos. Na verdade, eu não era jornalista, não tinha feito faculdade, nada. E naquele tempo ninguém fazia também. Só tinha uma faculdade em São Paulo, era a Casper Libero, que foi fundada em 1947. Então, ninguém fazia a faculdade, não era obrigatório o diploma para exercer a profissão. E eu, na verdade, era um autodidata. Não estudava direito, não fiz nada, não estudei nada. Mas lia muito, desde 10 anos, 12 anos, lia tudo. Lia, com 16 anos já lia marxismo, já me interessava pelos problemas sociais, tudo. Eu gostava muito de ler. E gostando muito de ler, eu gostava muito de escrever também. Então eu escrevia o que todo jovem escreve, né? Escrevia poesias, escrevia contos, escrevia um monte de coisa. E queria escrever, eu não queria ser jornalista, eu queria viver de escrever. Na verdade, eu sempre pedi a Deus isso, que eu pudesse viver de escrever. Só que eu esqueci de falar para ele pagar bem, porque ele atendeu a parte de escrever, mas aí por isso que até hoje eu não consegui ganhar dinheiro como escrevendo, né? Com 18 anos, por força da formação, de leitura, tudo, eu tinha uns amigos do Partido Comunista, PCB, e um deles me indicou para trabalhar no jornal do Partido Comunista, que era o jornal Notícias de Hoje. O jornal Notícias de Hoje era o órgão oficial do Partido Comunista. Então ele só defendia o direito dos trabalhadores, greves, camponeses, não sei o quê, não sei o quê. E os empresários, os possuidores, os ricos não anunciavam no jornal, claro, né? Então o jornal não tinha dinheiro. Para vocês terem uma ideia, o diretor do jornal era o Joaquim Câmara Ferreira, que depois, em 1970 mais ou menos, foi assassinado como líder da ALN, Aliança Libertação Nacional, substituiu o Carlos Marighella, que também foi morto pela repressão. Aí esse amigo me indicou lá, eu fui lá procurar emprego. Eu trabalhava no comércio, trabalhava em escritório, de uma empresa comercial normal. Aí o pessoal do jornal falou, olha, o problema é o seguinte, mais da metade da redação aqui trabalha como voluntário, são tudo comunistas, né? Aqui ninguém ganha salário. Um ou outro é que tem um salário aqui, mas a maioria não ganha. Eu falei, não, vou trabalhar de graça mesmo, só que então eu tenho que manter o emprego como escriturário na empresa que eu trabalho. Bom, aí combinamos lá. Eu passei a trabalhar de graça para o jornal, das 18 horas até as 22 horas, de noite só. E aí eu fazia reportagens, copidescava matérias, fazia o trabalho de redator, tudo, e fiquei lá um ano. Foi assim que eu comecei no jornalismo. Aí eu virei jornalista. O Dopes vivia sonhando em fechar o jornal, até que um dia ele fechou de uma vez. E aí eu queria continuar no jornalismo, aí fui trabalhar no jornal O Diário da Noite, que era do grupo do Assis Chateaubriand, Diários Associados, que tinha 2 jornais, o Diário de São Paulo e o Diário da Noite. O Diário de São Paulo era mais elitista e o Diário da Noite era um jornal mais popular. Mas aí eu já fui contratado com salário, trabalhando, tinha 19, 20 anos. E fiquei 3 anos nesse jornal, 2, 3 anos. Aí, em 1963, quando eu estava com 23 anos, eu costumo dizer que aí começou a minha carreira de jornalista de verdade. Mas em 1963, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo, que era um jornal grande, um jornal de muito respeito aqui em São Paulo. E aí eu fiquei 10 anos na Folha de São Paulo, de 1963 a 1973. Nesses 10 anos, o diretor da redação foi o Cláudio Abramo, do qual eu me tornei um grande amigo e uma amizade recíproca. Aí nos tornamos grandes amigos. E foi com ele que eu aprendi tudo que eu sei de jornalismo, nesses 10 anos. Esses 10 anos foram básicos da minha vida. Aí, em 1976, eu fui trabalhar no Jornal da Tarde.
Eu trabalhei só um ano lá, de 76 a 73, a 77. De junho de 76 a junho de 77. Mas esse um ano foi o ano mais produtivo da minha carreira, porque o Jornal da Tarde tinha uma característica diferente dos outros jornais. Era do Grupo Estado, tinha muito dinheiro, o diretor era o Rui Mesquita, né? O Jornal da Tarde, ele tinha um efeito gráfico diferente dos outros jornais. Era um jornal de uma apresentação gráfica especial, a diagramação era toda revolucionária, era um jornal que dava espaço para as grandes reportagens. Então, neste um ano, eu produzi realmente grandes trabalhos jornalísticos. Mas aí eu saí do Jornal da Tarde e fui para o Jornal o Globo, trabalhando na sucursal de São Paulo. Que eu ganhava mais e só fui por isso para lá. Mas, na verdade, não foi bom eu ter ido, porque a sucursal não dava tanto espaço para os jornalistas da sucursal, dava espaço para os jornalistas do Rio, lá da matriz, né? Então, eu conseguia fazer uma ou outra grande reportagem, era difícil. Bom, aí eu voltei para a Folha de São Paulo. Aí trabalhei na Folha lá mais uns 5, 6 anos, trabalhei um período. Mas aí eu já estava fazendo o curso de Direito e terminando o curso de Direito. Então eu precisava de um jornal que não me exigisse tanta pauta, tanto horário, tanto rigor e tal, né? Aí encerrei minha carreira no Notícias Populares. Aí me formei em Direito, aí me aposentei em jornalismo e aí passei a advogar, só advogar. E na área criminal, só. Talvez porque eu tenha sido, durante toda a carreira, repórter policial. E em 1996, faz 16 anos agora, eu fui convidado para dar aula de jornalismo na Faculdade de Casper Líbero, no curso de jornalismo. E dei aula durante 16 anos na Casper Líbero. E agora faz um mês eu saí da Casper Líbero e não dou mais aula lá. Voltei a trabalhar só como advogado. Voltei a trabalhar como advogado.